Malaquias capítulo 3, versículo 13, diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Vamos ler mais uma vez? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Você sabe, existem certas palavras que doem mais do que um murro, um soco, não é verdade? Eu já ouvi pessoas dizerem assim: pastor, eu preferia que ele tivesse me agredido do que ter falado aquelas palavras, porque realmente há palavras que são duras de se ouvir. E Deus, o Criador do universo, disse para o seu povo que as palavras deles eram o quê? Agressivas para ele. E qual foi a reação deles? Quando eles ouviram Deus dizendo que o que eles falavam era agressivo, o que eles fizeram? Reconheceram? Se arrependeram? Diz aí: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Ou seja, ao invés deles reconhecerem que vinham falando coisas que ofendiam a Deus, ao invés disso, eles retrucaram dizendo: nós? O que nós temos falado contra ti? Você sabe que pior do que errar é quando a pessoa não reconhece o seu erro, porque todos nós estamos sujeitos a errar, mas quando nós reconhecemos quando erramos, a gente se conserta, e dependendo da sinceridade daquele arrependimento, a pessoa nunca mais volta a errar novamente aquela coisa, aquele erro. Mas quando ela não reconhece, quando ela é contestada, quando ela é confrontada com o seu erro, mas ela apresenta desculpas, ela apresenta razões, como o povo aqui dizia: nós não falamos, o senhor está enganado. Então, por mais que Deus fale, a pessoa nunca muda. E aí, por exemplo, trazendo para nós, acaba que a pessoa fica anos na igreja, mas com aquele mesmo comportamento, aquelas mesmas atitudes, aqueles mesmos erros, não porque Deus nunca tivesse mostrado para ela o que mudar, não porque ela nunca tivesse ouvido uma palavra que a ensinasse, mas porque muitas vezes a pessoa, ela não reconhece que está errada. E você vê isso aqui no livro de Malaquias. Eu até queria que você, só são 4 capítulos, você pode ler isso em um dia. Eu queria que você lesse em casa o livro todo de Malaquias, que não dá tempo para a gente ler aqui na reunião, mas você vai ver que não foi só aqui, mas em todo o livro de Malaquias, Deus vem chamando a atenção deles, mas para cada coisa que Deus chamava a atenção deles, eles retrucavam dizendo que não era assim, que não era daquele jeito. Só para você ter uma ideia, abra aí no capítulo 1, no versículo 6, quando Deus diz assim: o filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós dizeis, o que eles disseram? Em que nós temos desprezado o teu nome? Ou seja, Deus estava dizendo para eles: vocês têm me desprezado. Se eu sou o pai, onde está a honra para comigo? E eles respondiam para Deus como? Em que nós temos te desprezado? Não, o senhor está enganado, nós não temos desprezado o senhor não, o senhor está errado. Lá na frente, depois, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz: desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Outra vez, Deus falou para eles: se voltem para nós. E eles responderam: mas em que nós vamos nos voltar para o Senhor, que a gente já não se voltou? Sabe aquela pessoa que acha que já fez tudo, que está fazendo tudo certo? Então Deus falava e eles retrucavam, Deus falava e eles respondiam. Então aqui, no capítulo 3, no versículo, novamente lá no versículo
Lá no versículo 14 ele diz assim: você quer saber, em outras palavras, você quer saber o que vocês têm falado? Eu vou dizer, versículo 14: vós tem dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha só o que eles falavam, que era inútil servir a Deus. Olha só o que eles chegaram ao ponto de dizer. Eles chegaram ao ponto de dizer o seguinte: de que vale a gente servir a Deus? Olha a nossa vida como está. De que vale a gente servir a Deus? E diante disso, eu até acredito que havia pessoas que nunca falassem. Eu até acredito que tenha pessoas que, fisicamente falando, nunca chegaram a falar. Mas você sabe que os nossos pensamentos são como palavras para Deus. Muitos podem até não ter tido coragem de falar fisicamente falando, mas muitos pensavam a mesma coisa, que era inútil servir a Deus. E como nós também já vimos casos de pessoas que depois, porque não foram abençoados, ou porque não aconteceu isso, ou não aconteceu aquilo, elas chegam a dizer assim: de que me vale estar na igreja esses anos todos, se me acontece isso? Quantas pessoas que saíram da igreja porque perderam um ente querido, ou porque um problema aconteceu na sua vida, e ela dizer: está vendo, eu estou na igreja e isso me acontece, tem sido inútil eu estar na igreja, tem sido inútil eu servir a Deus. O mesmo erro, depois de milhares de anos, o mesmo erro que aquelas pessoas cometeram, é o mesmo erro que muitas pessoas cometem quando? Hoje. É o mesmo erro. Aí você pode parar e pensar assim: mas, vem cá, pastor, mas por que então Deus não os abençoava? Se eles estavam se queixando que era inútil servir a Deus, porque eles serviam e não viam resultado, então por que Deus não dava o resultado que eles queriam? Se eles achavam que era inútil servir a Deus, porque eles não prosperavam, porque não eram abençoados, então por que Deus não os abençoava? No livro de Malaquias nós temos a resposta. Deus estava falando para eles. Volta lá novamente no capítulo 1, no versículo 7, ele diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a sua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está a razão do porquê que eles serviam e não eram abençoados. Porque olha aqui a maneira com que eles serviam. Está escrito aqui que Deus repreendeu eles, porque quando eles iam sacrificar, ofereciam animais defeituosos. Era como se, por exemplo, quando eles tinham um animal, e aquele animal apresentava algum defeito, era cego, ou era coxo, eles sabiam que aquele animal no mercado não ia ser vendido pelo preço que eles queriam, não ia dar lucro, então eles pensavam: bom, não serve para mim, então a gente guarda aqui para oferecer para quem? Para Deus. Quando tinha um animal defeituoso, que eles sabiam que eles não iam conseguir ter o lucro que eles queriam, então eles pegavam aquele animal que não servia para eles e faziam para Deus. Eles estavam fazendo, mas a maneira com que eles faziam. Eles estavam servindo, mas a maneira com que eles serviam. Então a forma com que eles faziam as coisas para Deus era tão relaxada, era uma maneira tão desonrosa, que Deus não aceitava. E por isso não havia resultado. Por isso eles serviam a Deus e não viam suas vidas serem mudadas. E quando eles serviam a Deus da maneira relaxada que serviam e não viam o resultado, o que eles faziam? Tem sido inútil eu servir a Deus. Então, trazendo isso para nós nos dias de hoje, tudo que nós fazemos para Deus é uma oferta. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa reunião, eu não estou fazendo para vocês, eu estou fazendo para Deus. É a minha oferta para quem? Para Deus. Eu tanto posso chegar aqui e fazer de qualquer jeito, o que eu aprendi a fazer, mas posso chegar aqui e querer dar o meu melhor, porque é para Deus que eu estou fazendo. Você está aqui para mim? Você está aqui por causa da sua esposa, por causa do seu marido? Você está aqui para quem? Você está fazendo uma oferta.
Então tudo que nós fazemos é uma oferta. Nós vamos buscar o Espírito Santo agora. O que nós vamos fazer? É uma oferta. Tudo que nós fazemos para Deus é uma oferta. Mas para Ele não é o que nós fazemos, mas a maneira com que nós fazemos que importa. Então a maneira com que a pessoa vem para a reunião, a maneira com que a pessoa presta atenção na palavra, a maneira com que a pessoa busca o Espírito Santo, faz toda a diferença, se ela será aceita ou não. A maneira com que ela sacrifica será decisivo, se esse sacrifício será aceito ou não. Se o que nós fazemos para Deus é com defeito, então como Ele poderá aceitar? Sendo Ele perfeito, sendo Ele santo, como eu posso fazer algo para Ele de qualquer maneira? Como eu posso apresentar uma oferta defeituosa? Então, diante disso, Ele diz: aceitará Ele a vossa pessoa? Aceitaria eu a sua pessoa diante do que você está fazendo, da maneira com que você tem me desprezado? Então, a resposta do porquê muitas pessoas não veem a diferença na sua vida, ou não tem o resultado que gostaria de ter, e eu não estou falando só financeiramente, eu não estou falando só na vida sentimental, eu não estou falando só de cura, mas principalmente na própria transformação dela, que até hoje não foi batizada com o Espírito Santo, que até hoje não nasceu de Deus, que até hoje continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, o mesmo feitio. O fato de até hoje não ter havido uma diferença na vida dessa pessoa, pode ser que seja por causa da oferta, da maneira com que essa pessoa tem servido a Deus. Percebe isso, não? Então por isso Deus falou para eles: vocês têm me desprezado, e depois falam que é inútil me servir. Aí ele continua dizendo, veja só, versículo 15: ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles temem a Deus e escapam. Então essas pessoas, elas diziam que era inútil servir a Deus porque não viam resultado, e olhavam para a vida dos incrédulos e via uma aparente felicidade, via uma aparente condição melhor do que a deles, e às vezes diziam: está vendo? Eles não servem a Deus e vivem melhor do que nós que servimos. Mas por outro lado, quando Deus olhava para eles, não via diferença nenhuma entre eles e os incrédulos. Então como que eu posso exigir que Deus faça diferença na minha vida, se quando Ele olha para mim, Ele vê em mim as mesmas coisas que vê no incrédulo? Ele olha para o incrédulo e vê um coração cheio de mágoa. Olha para mim e vê um coração também cheio de quê? De mágoa. Ele olha para o incrédulo e vê malícia, maus olhos. Aí ele olha para mim, que estou na igreja, servindo a Ele, e vê malícia e maus olhos. Ele tem visto uma diferença entre eu e os incrédulos? Então, qual o direito que eu tenho para exigir que Deus faça a diferença entre eu e o incrédulo? Se quando Ele olha para mim, Ele vê em mim as mesmas coisas que vê no incrédulo. E olha, pessoal, se Ele não vê coisa pior. Você concorda comigo ou eu estou exagerando? Há pessoas que às vezes pode até surpreender a Deus, ao ponto de Deus ver coisas nele que está na igreja, que não vê no incrédulo. Então essas coisas são duras para Deus, são duras. Então Deus, Ele, no versículo 16, está escrito assim: então aqueles que temeram ao Senhor, haviam outras pessoas que eram diferentes. Aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Então havia lá no meio daquele povo, algumas pessoas que não eram assim, que eram diferentes, como sempre existiu, desde o início da humanidade. Sempre existiram os que temeram a Deus e os que não temiam a Deus. Caim não temia, Abel temia. Moisés temia a Deus. Natã, Abirão e Corá não temiam. Ou seja, sempre em toda a história da humanidade, no meio do povo de Deus, eu não estou falando em relação aos incrédulos lá fora, mas dentro da igreja, no meio dos que são supostamente de Deus, sempre existiram os que temiam a Deus e os que não temiam. E enquanto aqui nos dias de Malaquias
enquanto os que não temiam e serviam a Deus relaxadamente, eles diziam e pensavam que era inútil servir a Deus, os que temiam era diferente. Os que temiam diziam consigo mesmo: ainda que Deus não nos abençoe como precisamos, Ele é o nosso Senhor e merece o nosso melhor. Estes serviam a Deus não pelo que Deus tinha para dar a eles, mas pelo que Deus representava para eles. Por isso está escrito: os que lembram do seu nome. Ou seja, aquelas pessoas que se lembram de Deus, se lembram de onde Deus a tirou, se lembram de como Deus tem sido compassivo, de como Deus tem sido misericordioso. Poxa vida, às vezes as pessoas, elas pensam só nas coisas que Deus não fez, mas se esquece de tantas coisas boas que Deus já fez na vida dela. Há pessoas que, por causa de uma coisa que ainda não aconteceu na vida dela, ela é capaz de dizer que tem sido inútil estar na igreja antes, e se esquece de tantas coisas que Deus já fez. E ainda que Deus nunca tivesse feito nada na vida dela, só em Ele ter oferecido o filho dele por ela, já era o quê? O suficiente para ela servir a Deus o resto de sua vida, porque está escrito que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, e só isso já era motivo para eu temer a Deus, respeitá-lo. Você vê as pessoas que servem os encostos, elas temem aos encostos que nunca fizeram nada de bom, pelo contrário, retribuem a tudo que fazem com doenças, com sofrimento. Mas tem gente que às vezes, endemoniada, serve as suas entidades com mais temor e dedicação que muitas pessoas servem a quem? A Deus. E tudo que faz, eu me lembro, quando eu era criança, adolescente, uns 12 anos, meus pais me levaram numa festa de Cosme e Damião, que no Brasil é uma festa espírita, e eu me lembro que eu vi umas pessoas saindo de dentro do terreiro de ré, e eu perguntei: por que aquelas pessoas estão andando de ré, de costas? E eles disseram: porque não se pode virar as costas para o congar, que é o altar dos encostos. Há um respeito tão grande que sequer, já pensou, todos vocês na hora de ir embora tivessem que ir embora de costas, só para não virar as costas para o altar? Eles entram descalços dentro do terreiro, porque não podem entrar com sapato. Mas há quem dentro da igreja atenda o telemóvel, há quem dentro da igreja coma dentro da igreja. Então são essas coisas que Deus olha e veja: poxa, tanto respeito. Deus olha e vê tanto respeito, tanto temor para com as entidades, e não vê esse temor, esse respeito para com quem? Para com Ele. Eu sei que muitas pessoas que não querem mudar vão pensar que eu estou falando isso porque sou chato ou exigente, mas não sou eu. É a palavra de quem? Que Deus. É Deus quem está dizendo: se eu sou o Pai, onde está o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, onde está a honra para comigo? Então, nós temos, eu principalmente, nós temos que ver, analisar: será que eu tenho respeitado a Deus como Ele merece ser respeitado? Será que o que eu tenho feito para Deus tem sido como Ele merece que eu faça? Ou eu posso fazer melhor? Ou eu tenho que fazer melhor? Porque a diferença vai ser vista na forma diferente que a gente serve a Ele. Por isso Ele diz a essas pessoas que temem a Deus, Ele diz, versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, ou como dizem algumas traduções, será para mim como particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha só para quem é que Ele prometeu a diferença: para aqueles que o servem, para aqueles que o temem. E quando você faz isso, você nem precisa pedir, Ele faz questão de fazer a diferença na vida daqueles que servem Ele com temor, amém? Com santidade. Nós temos que ser assim. Imagine Deus, Ele fez coisas tão preciosas, existem pedras preciosas, existe muita riqueza na terra que Deus criou, coisas preciosíssimas, caríssimas, valiosíssimas,
Mas Deus olha para uma pessoa que teme a Ele e diz assim: ela é como joia para mim. Ele é como uma joia para mim. Ele é como um tesouro particular para mim. E por quê? Porque Ele teme, porque Ele me respeita, porque Ele me considera. E tudo quanto Ele faz para mim, há temor, há dedicação, há santidade. Então, como eu posso deixar essa pessoa do jeito que ela está? Como eu posso olhar para ela com tanto temor e deixar que ela continue vivendo desse jeito? Eu vou transformá-la. Amém? É aí que acontece o batismo com o Espírito Santo. É aí que acontece o novo nascimento. É aí que acontece a transformação de vida. Mas tudo começa com a maneira com que nós servimos a Ele. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.